Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Agora, vamos estudar as causas de inelegibilidade. As causas de inelegibilidade que trazem justamente o contrário, né? São regras restritivas, são condições obstativas ao exercício da cidadania passiva. Ou seja, o que significa? Para concorrer a um cargo público eletivo, o candidato a pessoa não pode incidir em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade previstas ou na Constituição ou na Lei Complementar 64 de 90. Então, que fique muito claro, as condições de elegibilidade são requisitos positivos, a pessoa tem que ter. E as causas de inelegibilidade, né, são hipóteses que não podem incidir sobre a pessoa que pretenda concorrer a um cargo público eletivo, por isso que se chama de condições obstativas ao exercício da cidadania passiva. Tranquilo, pessoal? Muito importante aqui. As inelegibilidades, em regra, devem ser conhecidas pelo juiz eleitoral quando? No momento da fase do requerimento, no processo do requerimento do registro da candidatura. É durante esse processo, inclusive, que as candidaturas podem ser impugnadas, né? Aquela ação de impugnação do registro da candidatura, previsto no artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90. Qual o ponto que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, que cai muito em prova, que vocês têm que ter muita atenção? Súmula 45 do Tribunal Superior Eleitoral. O que diz a súmula 45? Vou botar aqui na tela para vocês, tá? Olha só. Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência da condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. Pessoal, o que significa isso? O juiz pode conhecer de ofício das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade. Essa súmula é importantíssima para deixar claro que, para o juiz indeferir um pedido de registro da candidatura, não precisa ter uma impugnação. Ele mesmo, verificando que o candidato não tem todas as condições de elegibilidade, ou que incide sobre ele alguma das causas de inelegibilidade, ele pode indeferir o registro da candidatura, pode impedir o prosseguimento daquela candidatura. Então, é exatamente isso que a súmula 45 faz, e ela cai muito em prova. Por isso que eu estou chamando a atenção dela aqui para vocês. Beleza? Então, temos inelegibilidades constitucionais, são 4, e temos inelegibilidades infraconstitucionais, são diversas, que estão previstas na Lei Complementar 64 de 90, que foi alterada depois pela Lei da Ficha Limpa. Pessoal, vamos lá. Vamos começar a falar sobre essas hipóteses de inelegibilidade. Vamos falar primeiro das constitucionais, não vai dar tempo de falar sobre todas, mas eu quero tratar com vocês de pelo menos 3 hipóteses, causas de inelegibilidade constitucionais, e de pelo menos 1 ou 2 causas de inelegibilidade infraconstitucionais. Tá? Qual a diferença básica entre elas? Né? As constitucionais não precluem e podem ser arguidas depois, através do recurso contra a expedição do diploma. Já a causa de inelegibilidade infraconstitucional, se ela for pré-existente ao registro, elas precluem caso não sejam arguidas na fase do registro das candidaturas. Então, vamos começar pelas inelegibilidades constitucionais. Estão no artigo 14, parágrafos 4, 5º, 6º e 7º. São 4 inelegibilidades previstas na Constituição Federal. Vamos à primeira, vou colocar aqui na tela para vocês. É justamente essa aqui. Artigo 14, parágrafo... Desculpem, peraí. Pronto. Artigo 14, parágrafo 4º. Olha aí na tela de vocês. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Pessoal, então, o artigo 14, parágrafo 4º, traz inelegibilidade para quem é inalistável, para quem não pode nem se alistar,
e para os analfabetos. Ora, o inalistável, pessoas que não podem se alistar, obviamente não podem concorrer a um cargo público eletivo. Não pode nem votar, obviamente não vai poder concorrer também. Né? Quem são os inalistáveis? Os inalistáveis são os estrangeiros, né? Aquelas pessoas que não têm nacionalidade brasileira, nem nato, nem naturalizado. Né? Então, estrangeiro é inalistável. E os conscritos. Quem são os conscritos? São os militares durante o serviço militar obrigatório. Não é o militar de carreira, não. Tá? Conscrito é o militar durante aquele serviço militar obrigatório. Eles não possuem nem capacidade de votar. Então, obviamente, são inelegíveis. Então, são inelegíveis os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Estrangeiros e conscritos. E os analfabetos? Analfabeto, pelo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, são aqueles que não sabem ler e não sabem escrever. Não se pode exigir mais do que isso para alguém concorrer a um cargo público eletivo. Tá? Os analfabetos, eles têm capacidade eleitoral ativa. Né? O voto do analfabeto no Brasil é facultativo, mas eles não podem se candidatar, não podem ser escolhidos dentro de um processo eleitoral. Então, eles têm capacidade ativa, mas não podem se candidatar, não podem ser candidatos em eleições. Ok? Sobre esse tema, vou chamar a atenção de duas súmulas. Eu gosto sempre de falar das súmulas, porque elas caem muito nas provas de direito eleitoral. Tá? Súmula 15 está aí na tela de vocês. O exercício do mandato eletivo não é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato. O que significa isso? O fato de determinada pessoa já exercer um cargo público eletivo não traz a ela a possibilidade de não ter que comprovar a condição de alfabetizado. Não interessa se ele já ocupa um cargo público eletivo. A cada eleição, ele tem que comprovar essa condição de alfabetizado. Essa é a súmula 15 do Tribunal Superior Eleitoral. E a súmula 55, né, a súmula 55, que é a seguinte, diz que a Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção de escolaridade necessária ao deferimento do registro da candidatura. Já caiu em prova várias vezes isso. Se o indivíduo tem a CNH, ele tem todas as condições de ocupar um cargo público eletivo sob o ponto de vista da escolaridade. Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do tema. Essa aí é a primeira causa de inelegibilidade constitucional, artigo 14, parágrafo 4º. Vamos tratar da próxima. Artigo 14, parágrafo 5º, está aí na tela de vocês. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Pessoal, atenção aqui. Eles poderão ser eleitos para um único período subsequente. O que essa norma está dizendo? O que essa norma está dizendo? Tudo bem, ela está trazendo o Instituto da Reeleição. Sim, esse dispositivo foi alterado pela Emenda Constitucional 16 de 97 e trouxe, sim, o Instituto da Reeleição. Mas mais do que isso, ela trouxe também uma inelegibilidade. Inelegibilidade para quê? Inelegibilidade para um terceiro mandato sucessivo. Ela fala o seguinte, olha, eles poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Ou seja, por um único período. Você pode concorrer por 4 anos e ser reeleito por um único período subsequente. Só mais um. Tá? Então, o objetivo da lei aqui, dessa inelegibilidade, é que a mesma pessoa não ocupe por mais de 2 vezes, por mais de 2 mandatos, o mesmo cargo eletivo. No caso de presidente, governador e prefeito. Tranquilo, pessoal? Bem fácil essa. Exemplo, um governador. Ele pode ser candidato a vice para um terceiro mandato, governador eleito por 4 anos, depois reeleito por mais 4 anos. 8 anos como governador de estado. Ele pode ser candidato a vice depois de 8 anos? Claro que não. Por quê? Porque se abriria a possibilidade de quê? De um terceiro mandato sucessivo. E é justamente isso que o artigo 14, parágrafo 5º, ele quer evitar. Tá? Vou mostrar para vocês agora 2 acordos sobre esse tema que são importantíssimos e que já caíram em prova algumas vezes. Tá? Vou colocar aqui na tela para vocês. Primeiro esse aqui. Vamos lá, olhem aí. Ó. A parte sublinhada só, pessoal. O vice-prefeito que substituiu o titular 6 meses antes do pleito e é eleito prefeito em eleição subsequente
não pode candidatar-se à reeleição sob pena de se configurar um terceiro mandato. Pessoal, o que é isso? Né? Ele substitui o titular 6 meses antes das eleições. Substitui o titular 6 meses antes das eleições. Ele já está ocupando o cargo público eletivo. Quando ele concorre, ele já está concorrendo à reeleição. E é exatamente essa hipótese desse agravo regimental em RESP que está na tela de vocês, 23.570. Quando ele substitui 6 meses antes do pleito, já está ocupando aquele cargo público eletivo e vai concorrer, ele já vai concorrer à reeleição. Ok? Muito importante isso. Ainda dentro dessa linha, vou mostrar outro acórdão importantíssimo para vocês. Está na tela aí. É um acórdão do Supremo Tribunal Federal, né? Recurso extraordinário 637485, que trata daquela figura clássica aqui no Brasil, infelizmente, né? Mas já está proibida pelo Supremo Tribunal Federal, que é o chamado prefeito itinerante, né? Prefeito itinerante, vocês já podem imaginar o que seja, né? Determinado cidadão é eleito 4 anos no cargo de prefeito de determinado município, depois ele é reeleito por mais 4 anos naquele município, cumpre um mandato de 8 anos no total. Depois que ele cumpre 8 anos, ele se candidata a prefeito no município vizinho. E é essa figura do prefeito itinerante que foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal nesse acórdão que está aí na tela de vocês, 637485. Tá? Ele diz que esse princípio republicano, né, e a própria norma do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, impede a terceira eleição não apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro município da federação. E nesse acórdão ficou assentado sobre o regime de repercussão geral o seguinte entendimento. Leiam aí, pessoal. Está na parte de baixo. Olha só. O artigo 14, parágrafo 5º da Constituição deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição é absoluta e torna inelegível para determinado cargo de chefe do Poder Executivo o cidadão que já exerceu 2 mandatos consecutivos, em cargo da mesma natureza, a parte mais importante, ainda que ente da federação diverso. Essa é a parte mais importante. Então, se ele já foi reeleito uma vez, ele não pode ser eleito novamente, ainda que em ente da federação diverso. É isso que ficou assentado sobre o regime da repercussão geral nesse acórdão do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a segunda causa de inelegibilidade constitucional, artigo 14, parágrafo 5º. A gente vai pular o parágrafo 6º e vamos direto para o artigo 14, parágrafo 7º, que traz uma outra causa de inelegibilidade constitucional, que é a chamada inelegibilidade reflexa. É aquela inelegibilidade decorrente das relações de parentesco, né, pessoal? Bem importante e que também cai bastante em prova. Vou botar aí na tela para vocês lerem comigo o dispositivo legal, para ficar de fácil compreensão. Olha só. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado, território, Distrito Federal, prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Pessoal, qual o objetivo dessa norma? Qual o objetivo da norma da inelegibilidade reflexa? Gente, é garantir isonomia, é garantir igualdade na disputa pelo cargo eletivo, garantir que os parentes não sejam beneficiados pela atuação do titular. É exatamente esse o objetivo da norma da inelegibilidade reflexa, que se aplica aos parentes até o 2º grau, cônjuge e companheiro, inclusive aos sujeitos de relação estável homossexual, também estão submetidos à regra do artigo 14, parágrafo 7º. Qual o detalhe importante a respeito dessa norma da Constituição? Pessoal, como vocês podem ver aí na parte de cima do artigo 14, parágrafo 7º, fala: são inelegíveis no território de jurisdição do titular. Ou seja, é uma inelegibilidade que se restringe ao território em disputa na circunscrição do titular. Vou citar um exemplo aqui para vocês. O cidadão é prefeito do município A. A esposa dele pode concorrer a vereadora daquele município? Não.
porque está dentro do território de jurisdição do titular. Agora, essa esposa do prefeito pode concorrer a deputada federal? Claro que pode. Ela pode concorrer a vereadora de outro município? Claro que pode. Porque ela só não pode concorrer pela inelegibilidade reflexa dentro do território de jurisdição do titular. Seguindo esse raciocínio, parentes do governador do estado, por exemplo, eles não podem concorrer dentro daquele estado. Não pode concorrer prefeito, não pode concorrer vereador, não pode concorrer deputado estadual, porque está dentro daquele território de jurisdição. E parentes do presidente da República não podem concorrer em todo o território nacional. Tá? Só chama atenção aqui para a regra, para a exceção final, da parte final do dispositivo. Vocês estão vendo aí, ó, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Essa é a ressalva, é a exceção, ou seja, se essa esposa do prefeito, do exemplo que eu citei para vocês aqui, ela é esposa do prefeito, tá? Se ela já for titular do cargo de vereador, ela pode concorrer à reeleição, porque está dentro dessa exceção prevista na parte final do dispositivo. Já é titular de mandato eletivo, ou seja, não vai ser beneficiada pela atuação do titular, porque ela já foi eleita, mesmo sem a existência do titular. E candidata à reeleição para aquele mesmo cargo. Ok, pessoal? Então, essa artigo 14, parágrafo 7º, importantíssima, é a inelegibilidade reflexa. Cai muito em prova. Pessoal, falamos sobre 3 das 4 causas de inelegibilidade constitucionais. O 14, parágrafo 9º, que está aí na tela de vocês, ele diz o que? Olha, a Constituição falou sobre 4 condições, causas de inelegibilidade, mas uma lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger moralidade administrativa, probidade administrativa e tudo mais. E veio a Lei Complementar 64 de 90 justamente para regulamentar o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Essa Lei Complementar 64 de 90, ela foi modificada, bastante modificada, em 2010, por outra lei complementar, Lei Complementar 135 de 2010, chamada de Lei da Ficha Limpa. Tá? Então, é na Lei Complementar 64 de 90, alterada pela Lei da Ficha Limpa, que temos outras hipóteses de inelegibilidade, outras causas de inelegibilidade, só que agora são de natureza infraconstitucional. Vamos falar sobre 2 dessas causas de inelegibilidade. A primeira delas é o artigo 1º, parágrafo, inciso 1º, artigo 1º, inciso 1º, a linha E da Lei Complementar 64 de 90, que traz a inelegibilidade decorrente de condenação criminal transitada em julgado, está na tela aí de vocês, transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. E aí vem um rol de crimes que geram essa inelegibilidade decorrente de condenação criminal. Pessoal, temos várias observações a fazer sobre essa causa de inelegibilidade, que com certeza é a mais importante de todas das causas de inelegibilidade infraconstitucionais. Primeiro ponto. Artigo 1º, parágrafo 4º, isso cai direto em prova, diz que não se aplica, não incide essa inelegibilidade para os crimes culposos, crimes de menor potencial ofensivo e crimes que se processam mediante ação penal privada, mesmo que eles estejam no rol. Ou seja, está no rol da linha E, tudo bem. Em regra, vai incidir a inelegibilidade. Mas se for crime culposo, ação penal privada ou menor potencial ofensivo, mesmo que esteja no rol, não vai incidir a inelegibilidade prevista na linha E. Esse é o primeiro ponto. Outro está aí na tela de vocês, outro ponto importante que já caiu em prova, é que a prescrição da pretensão executória, a gente já sabe que ela não prejudica, né, os efeitos extrapenais da condenação criminal, então justamente por isso ela também não afasta a inelegibilidade. Então, a prescrição da pretensão executória, não estou falando de prescrição punitiva, é a prescrição da pretensão executória, ela não prejudica os efeitos extrapenais e não prejudica, não afasta essa inelegibilidade da linha E. E a terceira observação que eu queria falar com vocês é sobre os crimes tributários e licitatórios. Eles não estão no rol da linha E. Não estão no rol.
né? Mas, segundo o entendimento pacificado do Tribunal Superior Eleitoral, eles geram sim a inelegibilidade prevista nesta linha. Por quê? Por combalir as regras regentes da administração pública. Eles são equiparados aos crimes da administração pública, os crimes tributários, da 8.187, e os crimes licitatórios, né? Justamente para incidir no item 1 dessa linha E, que são os crimes contra a administração pública. Ok? Mais um detalhe, pessoal, olha que importante. O dispositivo legal, a linha E, fala os condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. Atenção, a lei não fala em duplo grau de jurisdição, ela fala em órgão colegiado. E aí vem a pergunta. O tribunal do júri, uma pessoa condenada por homicídio doloso, tribunal do júri está inelegível ou não está inelegível? Está aí a resposta, vou colocar para vocês. Olha só, Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que a inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, a linha E, incide nas hipóteses de condenação criminal emanada do tribunal do júri, o qual constitui órgão colegiado soberano, integrante do Poder Judiciário. Vejam, pessoal, que importante isso, né? Olha só, tribunal do júri, a decisão é proferida pelo Conselho de Sentença, formado por 7 jurados. Conselho de Sentença formado por 7 jurados. Não é órgão colegiado, segundo o entendimento do TSE, é órgão colegiado, inclusive para fins de inelegibilidade. Então, a pessoa que foi condenada em primeira instância só pelo Tribunal do Júri está inelegível? Está inelegível. Esse é o entendimento do TSE. A lei não exige duplo grau de jurisdição. A lei exige órgão colegiado e o Tribunal do Júri é um órgão colegiado. Pessoal, último detalhe a respeito desse crime é o seguinte. No finalzinho do ano passado, na ação direta de inconstitucionalidade, está aí na tela de vocês, 6.630, o ministro Cássio Nunes decidiu, em face do exposto, defira o pedido de suspensão da expressão após o cumprimento da pena, constida na linha E do inciso 1º. O que isso significa, pessoal? O ministro Cássio Nunes entendeu que a inelegibilidade da forma que ela estava, ela fazia protrair por prazo indeterminado os efeitos daquele dispositivo. Não fazia, não. Mas tudo bem. Qual o entendimento dele? Ora, como é que funcionava antes dessa decisão cautelar que ele deu? Se a pessoa fosse condenada, a partir de qual momento ficaria inelegível? Desde a condenação, após 8 anos após o cumprimento da pena. Ou seja, a pessoa cumpria a pena e depois que terminava de cumprir a pena, mais 8 anos. Isso não é prazo indeterminado nem aqui nem na China. Mas o ministro entendeu que sim e deferiu o pedido e cautelarmente suspendeu essa expressão após o cumprimento da pena que está na linha A, a linha E. Né? Então, por enquanto não é julgado pelo colegiado, né, essa ação direta de inconstitucionalidade 6.630, esse prazo de inelegibilidade de 8 anos, ele conta a partir da condenação, ou seja, 8 anos a partir da condenação. Ok? Antes dessa decisão, qual era o prazo? 8 anos após o cumprimento da pena, ou seja, terminava de cumprir a pena mais 8 anos. Ok? Essa foi a decisão. Considero equivocada essa decisão, com todo respeito à decisão do ministro Cássio Nunes. Essa é uma lei da ficha limpa, esse prazo, esse dispositivo é de iniciativa popular, então não acho que seja sequer razoável a gente pensar em cautelarmente, sem apreciação do colegiado do Supremo Tribunal Federal, suspender a expressão desse dispositivo após o cumprimento da pena. Inclusive, isso já foi até decidido lá atrás a respeito da ficha limpa pelo próprio Supremo Tribunal Federal, mas a decisão tem que acompanhar a ação direta de inconstitucionalidade 6.630 para ver se essa decisão cautelar vai ser mantida ou não. Pessoal, vamos prosseguir aqui. Última causa de inelegibilidade infraconstitucional que a gente vai ver, último assunto desse primeiro bloco. É a causa de inelegibilidade decorrente da condenação à suspensão dos direitos políticos, está aí na tela de vocês, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação
ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Pessoal, muito importante isso aqui. Vejam só, essa linha L, ela traz a possibilidade de uma inelegibilidade. Por quê? Por uma condenação em ato doloso de improbidade administrativa. Mas são vários requisitos que têm que ser preenchidos para incidir essa inelegibilidade. Primeiro, a pessoa tem que ser condenada por um ato doloso de improbidade administrativa, em uma ação civil pública, por exemplo, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. Esse é o primeiro ponto. Agora, dentre as sanções previstas na lei de improbidade administrativa, tem que ter sido aplicada para a incidência dessa linha, a linha L, do artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 64 de 90, tem que ter sido aplicada, dentre as sanções da improbidade, qual delas? A suspensão dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos. Se, por exemplo, julgou procedente a ação civil pública por improbidade administrativa, mas não aplicou a sanção de suspensão dos direitos políticos, não vai incidir a inelegibilidade da linha L. Não para por aí. Tem que ser um ato doloso de improbidade administrativa. E, além disso, esse ato doloso de improbidade administrativa, ele tem que importar em lesão ao erário e enriquecimento ilícito. E o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu algumas vezes que a lesão ao erário, a lesão ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito são requisitos cumulativos. Ou seja, não é um ou outro. Tem que ser um ato doloso de improbidade administrativa que gere lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Se for um ou outro, não incide a inelegibilidade. Tranquilo, pessoal? Vou até mostrar para vocês um acórdão sobre isso, só para finalizar o bloco. Olha só. A inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º da linha L, exige para sua configuração a presença dos seguintes requisitos: condenação à suspensão dos direitos políticos, decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, ato doloso de improbidade administrativa e que o ato tenha ensejado de forma cumulativa lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Ok, pessoal? Então, esse agravo de instrumento, 41.102. Pessoal, então é isso. Nesse primeiro bloco dos temas essenciais para a prova do MP, falamos sobre as condições de elegibilidade e sobre as causas de inelegibilidade. Falamos sobre algumas causas de inelegibilidade constitucionais e algumas causas de inelegibilidade infraconstitucionais. A gente volta daqui a pouquinho para conversar sobre algumas ações eleitorais, aquelas ações mais importantes que toda hora são cobradas nas provas. Tá bom?